Olá, eu sou Fátima Silva, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal mais constelado do Brasil. É um prazer ter você aqui comigo. Bom, hoje eu vim convidar você a mergulhar numa jornada um pouco diferente, entender ali qual é o processo que a gente pode fazer para se curar daquela posição de vítima e também entender por que algumas pessoas entram nesse lugar. Antes de começar, eu queria que você clicasse aqui no sininho, dá um like, deixa seu comentário aqui no canal, me diz quando foi que você já ficou no papel de vítima ou quando foi que você não soube lidar com o papel de vítima. E aí, a gente vou poder entender um pouco mais e quem sabe te ajudar aí no seu caminho, na sua jornada de crescimento e transformação. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que dentro da constelação familiar, a gente vai assumir que ninguém é vítima e ninguém é o algoz. Mas Fátima, como assim? Então, de repente, alguém foi lá e bateu na outra pessoa? Então, essa pessoa não é ali o culpado e o outro é a vítima? Calma. A gente precisa entender tudo o que está acontecendo. Quando a gente olha mais de perto e olha melhor ainda, a gente faz melhor. Quando a gente olha para aquela pessoa, para aquele sistema, para tudo que acontece naquelas famílias, talvez aquilo vá fazer maior sentido para a gente, se nós conseguirmos ver além daquele fragmento. O que acontece é que muitas vezes nós vemos um fragmento e muitas vezes nós ficamos inclusive indignados e queremos ali vingar a vítima. Bom, se você nunca parou para pensar, mas de repente uma pessoa mata alguém, e aí eu me junto com outras pessoas e mato o assassino. Nessa hora eu me torno exatamente esse assassino e o assassino se torna a vítima. Por isso que é tão perigoso assim a gente entrar nesse lugar, nesse julgamento. Então o que a gente precisa e pode fazer? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que tudo que a gente está passando, quando a gente olha num âmbito maior, faz total razão de ser. Então é possível que você esteja passando por uma situação com a qual você não goste, mas quando a gente olha lá para os seus ancestrais familiares, você mesmo está entrando nesse lugar para ajudar alguém ou para ficar junto de alguém, ele parceiro, parceira de alguém, amigo de alguém, leal a alguém. É por isso que muitas vezes na constelação familiar a gente vai falar sobre um assunto chamado lealdade familiar. O que é lealdade familiar? É quando eu vejo algo na minha família e eu permaneço seguindo aquilo de uma forma que assim eu me sinto inocente, assim eu não preciso mudar, eu não preciso me sentir culpado. Afinal, que tipo de pessoa eu seria se eu olhasse ali o meu pai, de repente, que casou com uma mulher que ele nem ama assim, né? De repente ele casou com uma mulher lá atrás que ele não ama, e aí, independente dela ser a minha mãe ou não, eu sigo na minha vida e aprendo que eu tenho que ficar nesse lugar e mais tarde eu caso com uma mulher que eu não amo. Isso é muito comum. E depois eu vou dizer assim: ah, eu fiz o que era certo. Bom, as chances são dos meus filhos, meus netos, meus bisnetos seguirem esse mesmo caminho. E não tem nada de errado nisso, em especial quando a gente olha para a família. Mas também existe um outro lado da mesma moeda. Vamos supor que eu olhe aquilo dentro da minha família e descubra ali que ninguém casa por amor, por exemplo. As pessoas casam por conveniência, por costume, por moralidade. E aí eu olho isso e o que eu faço? Bom que todos vocês já fizeram isso, todos vocês já estiveram nesse lugar, eu não preciso mais. E é nesse momento que eu começo a fazer diferente. Essa é a grande liberdade. Algumas pessoas acreditam que precisam ali se soltar da família, mas cada vez que eu reconheço que na minha família algo funciona de determinada forma, eu reconheço também que essas pessoas já passaram por isso e que eu não preciso perpetuar, levar isso adiante. Eu posso sim seguir um caminho totalmente diferente do que eu venho seguindo, com muito respeito e amor, desde que eu não os condene por aquilo que eles fizeram. Muito diferente de eu reclamar e falar assim: ah, mas ninguém aqui casa por amor. Ah, mas todo mundo aqui de repente fica solteiro. Ah, mas todo mundo se divorcia. Ah, mas todo mundo aqui não prospera. Quando eu fico ali brigando, reclamando, apontando esse dedo, é como se ao mesmo tempo eu dissesse: toda a minha família é vítima. Se toda a minha família é vítima, eu também sou. Ao invés de eu olhar para eles, compreender que essas pessoas passaram pelo que elas tinham que passar, tiveram a força que foi necessária para passar por isso e que eu não preciso mais seguir esse lugar. O papel de vítima, ele vai acreditar que ele precisa seguir algo.
ele vai dizer o quê? Quais são? Quando fica clara a vitimização de alguém? Ah, isso não acontece comigo, eu não dou sorte no amor, acontece com todo mundo menos comigo, eu só dou azar. Essas pessoas, elas vão para o lugar onde elas se conectam com uma energia, com um lugar, com uma ressonância, onde elas afirmam que elas são vítimas das circunstâncias. Mas qual é a realidade? A realidade é que para você mudar o seu lugar de vítima, você precisa mudar as suas circunstâncias. Você precisa mudar o que acontece com você. E isso também, questão de pensamento, questão de posicionamento e questão de respeito com o que aconteceu com a sua família. Respeito com o que aconteceu com o seu passado. Não é porque você seguidas vezes passou por determinadas situações que você precisa continuar. Talvez você já tenha pago o preço, talvez já tenha sido suficiente, mas algumas pessoas, ao invés de assumir a dor ali, de se libertar e serem donas da própria vida, nesse caso, responsáveis pelo seu crescimento, elas vão ficar ali naquela vítima e vão acabar encontrando outras pessoas que vão reforçar esse papel. E um caso muito comum é o caso de amor não correspondido. Algumas pessoas acreditam realmente de que elas não merecem um amor ou que os pais delas não as amaram o suficiente. E como é que elas revivem isso? Buscando relacionamentos onde elas não são amadas, onde elas não se sentem amadas. Mas isso não tem a ver com a pessoa que ela escolhe. A pessoa que ela escolhe só vai lembrar a essa vítima, né, a vítima que sofre da falta de amor, só vai lembrar a ela que ela tinha razão. Então, neste caso, é melhor o quê? Ela se conformar com isso, ser vítima das circunstâncias, ao invés de olhar para a pessoa que lembra ela daquela falta de amor que ela sofreu na infância e dizer para essa pessoa muito obrigada, o que ela acha que sofreu, porque muitas vezes os pais estão aí ocupados com a vida da gente, da vida deles, e a gente precisa crescer, né? Inclusive, eles estão ocupados ali com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. E nós temos, às vezes, um movimento infantil de ainda querer deles algo que eles não têm para dar. Então, eu permaneço ali numa relação onde eu não tenho amor, onde eu não me sinto amado, porque eu não me sinto amado pelos meus pais. E assim, essa relação vai dizer para mim que realmente eu sou vítima de algumas situações. Então, se você é uma vítima aí do amor não correspondido, uma vítima da traição, uma vítima dos relacionamentos onde as pessoas te enganam, é possível que você esteja o quê? Olhando para o seu pai, para a sua mãe, para os seus ancestrais e repetindo isso por quê? Porque é melhor eu culpar alguém de fora pelo que acontece comigo do que eu admitir que eu busco essa pessoa para que ela valide uma ideia que eu tenho do meu sistema familiar. E conforme ela vai validando essa ideia que eu tenho do meu sistema familiar, eu vou ficando cada vez mais forte, cada vez mais leal e cada vez mais unido à minha família. Eu quero que você pare e faça um exercício agora, um exercício que inclusive eu passo para os meus alunos. Eu quero que você olhe aí para sua vida para algo que é bom para você. E algo que está fora da sua família. Você não precisa saber o que é. Coloca na sua frente algo que é bom para você. E nesse momento, lá atrás, na sua família, algo da sua família te puxa, mas é algo contrário a isso que é bom para você. E se vira para trás e olha para isso. E eu quero que você preste atenção se é fácil voltar para aquilo que é novo. Não é fácil se dirigir para aquilo que é novo. Por quê? Porque a nossa família é como se ela puxasse a gente para trás. Então a gente fica o quê? Preso, presa, leal. Esse é o papel de vítima dentro do sistema familiar que as pessoas mais reproduzem. E por quê? Porque elas não têm coragem de ser feliz. Como eu vou ser feliz se eu não acho que a minha mãe e meu pai são? Como eu vou ser feliz se eu não acho que os meus amigos, meus irmãos, meus primos, meus parentes são? Como eu posso chegar feliz no amor, feliz no dinheiro dentro da minha família se eu não acredito que eles são? Se eu condeno o que eles têm, se eu julgo o relacionamento deles. É impossível uma pessoa que acredita realmente que a sua família não é próspera, que a sua família não é feliz, que a sua família não passa por situações fáceis,
como eu posso ter leveza na vida? A única forma de eu ter leveza é eu compreendendo que a minha família também não é vítima de nada e nem de ninguém, mas que talvez a minha família se una a essas situações porque assim algo faz sentido dentro daquele clã. Mas eu não deixo de pertencer a esse clã se eu faço um pouco diferente. E é essa consciência de vitimismo que a gente precisa deixar para trás. A gente precisa deixar para trás toda essa ideia de que eu preciso repetir o meu sistema familiar. Não importa, o sangue é igual. Se eu for feliz ou se eu for infeliz, eu continuo permanecendo na minha família. Então, tudo bem se você é próspero, tudo bem se você é feliz no amor, e tudo bem se você faz um pouco diferente, e tudo bem se você realmente encontra aí pessoas que vão validar outras coisas suas que não vão confirmar aquilo que o seu sistema já te disse. Então a gente tem que começar a buscar novos ambientes, novas novidades para o nosso sistema e não ficar perpetuando aquilo que já está ali, ó, há tempos, anos, gerações. Então, se você quer fazer algo de bom para sua família, seja feliz e próspero e traga novidades para o seu sistema, porque cada vez que você continua sendo leal, você só faz mais do mesmo. E isso impede você de seguir adiante. E não só você, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Então, talvez, se o seu avô, o seu bisavô sofreu por algo lá atrás, você não tem o direito de ficar olhando, revivendo. Por quê? Porque eu tenho certeza que isso é o que o seu avô ou bisavô não gostaria. Olha para os seus netos e bisnetos lá na frente. Você ia gostar que eles dissessem assim: ai, olha, a vovó Fátima ali ficou sofrendo, vou sofrer com ela? Verifica se você ia gostar. Eu não ia gostar, não. Se eu tivesse viva, eu ia dar uns tapinhas no bumbum. Vá para frente, para sua vida, cuide de você. E é mais ou menos isso que as pessoas precisam entender, é mais ou menos isso que você precisa entender para que você comece a se desvencilhar da sua família e saber que você não vai deixar a sua família. Você vai pertencer a ela, mas você talvez seja o agente de mudança e transformação. Aquela pessoa que vai refrescar ali toda a ressonância mórfica. Aquela pessoa que vai trazer novidades. E não precisa ser uma novidade enorme. Pelo contrário, pode ser uma novidadezinha desse tamanho, e mais uma desse tamanho, mais uma desse tamanho. Assim, você vai refrescar, revigorar as novidades e abrir o campo do seu sistema para as novidades, para tudo que acontece de bom, para tudo que traz alegria, que traz movimento, ao invés de ficar repetindo movimentos antigos que já mantém a sua família exatamente onde ela está. Então, se você quer ser um agente de contribuição dentro do seu clã familiar, você não precisa pegar as pessoas de lá e levar para a constelação familiar de maneira nenhuma. Uma vez eu vi um post e ele falava assim: quero botar meus familiares dentro de uma Kombi e levar todo mundo para fazer constelação familiar. Não precisa. Isso é uma ilusão. Isso, na verdade, é você saindo do seu lugar e brincando de Deus. Olha como eu sou poderoso. Eu vou lá, pego todo mundo, conserto todo mundo e volto e eu fico o quê? Na inocência. Mas eu fico na inocência desse tamanho, lá no alto. Então, esquece isso. Se você quer revigorar o seu sistema familiar, comece você a ser agente de mudança, a trazer novidades e fazer um pouco diferente. Você não precisa continuar solteiro, porque todo mundo é solteiro. Você não precisa se casar com o seu namorado da escola, porque seu pai fez isso, porque seu avô fez isso. Você não precisa reproduzir algo porque é assim, porque moralidade é assim. Você não precisa. O que você precisa é revigorar a sua vida, trazer alegria, trazer prosperidade, trazer abundância para o seu sistema. E de pouquinho em pouquinho, você mesmo vai poder abrir o campo do seu sistema familiar para novidades. E esse campo ele é aberto através de você. Não adianta você pegar todo mundo, jogar lá nesse campo e ficar ali olhando, agora eu já fiz a minha parte. Esquece isso. Você não está aqui para curar ninguém, você está aqui para se curar. E se curar é a melhor coisa que você pode fazer. Então saia do papel de vítima, saia do papel de coitadinho, saia do papel daquelas pessoas que estão ali porque o pai fez, porque a mãe fez, porque eu não consigo. Se você está nesse lugar, você está fazendo o quê? A sua vida está aqui na sua frente, mas você está ali, ó, olhando para trás. E olhar para trás, meu pai fez isso com a minha mãe. Não vou ficar ali não, porque eu acho que aquilo ali vai acontecer comigo, porque isso aqui aconteceu. Então não vou aí não. Olha, não vou nem começar esse relacionamento, porque
eu acho que eu vou ser abandonada mesmo, então eu não vou para esse lugar. São essas as coisas que as pessoas vêm fazendo repetidas vezes. Deixa isso. Isso não vai levar você para sua felicidade, para abundância e crescimento. Isso não vai levar você para o seu sorriso no rosto. Não vai, gente. Pensa nos seus netos e bisnetos, o que você quer para eles? Que eles sejam o quê? Felizes. Então lembra que os seus avós e bisavós, no fundo, eles querem que você seja feliz. É para isso que você está aqui, para cuidar de você. Então comece agora o seu processo. Comenta aqui para mim quando foi que você tinha algo para ver lá na frente e ficou lá atrás olhando para sua família de origem, apegada ali no papai, na mamãe, na titia, numa situação. Me conta aqui embaixo, porque isso é muito comum. E cada vez que você pensa em algo que você fez, é menos uma chance de você fazer isso lá na frente. Então está na hora da gente deixar isso para trás e começar a olhar para lá, sem querer trazer aquilo que é da nossa família, aquilo que já existe. Está na hora da gente refrescar todo o nosso sistema. E eu tenho certeza, uma vez você já deve ter ouvido a frase que você é o sonho de todos os seus ancestrais, não é? Então seja isso. O sonho dos seus ancestrais não está no papel de vítima. Não está. Ele está num papel de renovação, de cura, de transformação e de liberdade. Eu tenho certeza que se você em algum momento sentiu algum arrepio, alguma sensação física, você sabe muito bem do que eu estou falando. A alma conversa com a gente através das nossas emoções e sentimentos. Então, segue seu coração. Mas o seu coração, ele tem que estar voltado para o crescimento. Porque se ele estiver voltado só para as dores e traumas da sua família, as chances são que você entre facilmente no papel de vítima. E isso não é o que a verdadeira alma familiar deseja. Então comece agora o seu crescimento. Tá bom? Então deixa seu comentário aqui pra mim. Aqui tem o nosso link no Telegram, do Instagram. Segue a gente. Tem o curso aqui Primeira Semente. Se você quiser, faz. É pra você entender um pouco mais de constelação familiar. Vai ser um prazer ter você como aluno aqui da nossa escola. Então, lembrando, todo dia às 21 horas, um vídeo aqui pra você no mês de junho.